Esse dia eu vi um post seu, a gente arrecadou acho que trilhões de impostos, bilhões. A gente sempre Se a gente arrecada. dividisse aquilo lá pra Dá pra 50 cada mil reais família, por família. dá 50 mil reais por família. Só o que arrecadou até outubro. É, o que, né? Sim. Imagina, 50 mil reais na mão de cada família brasileira. Aí eu falei, o que resolve mais a sua vida hoje? O Estado ou 50 mil reais na sua conta? Acho que 50 mil reais resolve mais, né? E eu vou te falar, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Eu Você nem dá- lembrava disso. Dá só 10% para cada família e deixa 45 mil ainda por cada um para o Estado continuar investindo. Sim. Você percebe que vai continuar mantendo o Estado rodando, fazendo tudo que ele faz, e cada um ganharia 5 mil. Que é, né? Mas o a Estado bolsa, ele quer cada Bolsa vez mais Família. dinheiro, cada vez mais Cada poder. vez mais. Ele não vai abrir mão. Ele não Sabe- recua. Na hora que a gente tava vindo pra cá também, a gente tava conversando a respeito do seu canal. Que é um dos canais mais antigos do YouTube. Que Eu sou. Não, é que esse meu fala canal de- é o segundo. Eu sou o primeiro youtuber gamer do Brasil. do Brasil. Talvez né? do mundo. E uns do mundo, Isso. né? 2,5 milhões de seguidores, Isso. né? E assim, cara, vídeos incríveis. Esse dia eu tava vendo um vídeo seu jogando Transformers, você tava explicando os Transformers, o jeito que funciona, Cara. tudo. Cara, cada vídeo seu, não tem como você não sair de um vídeo seu e não aprender aprender muito. Obrigado. Muito. Não, mas é real, assim. E aí você pega... Parece que até o algoritmo joga contra você. Joga contra, é verdade. É, E sempre foi. É uma Mas, merda esse Porque trem, eu não velho. faço uma coisa que até já participei em reunião com o pessoal da Google e tal, e eu nunca fiz. Que é o que sempre o pessoal faz, isso a gente vê muito no Instagram e tal, que é o que eles chamam surfar na onda. O que está na moda, você tem que falar do que está na moda. Eu não faço isso. Nunca fiz isso. E meus vídeos todos são atemporais. Se você assistir um vídeo meu de 10 anos atrás, é a mesma coisa que você assistir um vídeo, se você tivesse assistido ele no lançamento. Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida ele ser de 10 anos atrás ou de hoje. Ele é tão atual quanto ele era 10 anos atrás. Então, Caralho. Só que o YouTube não quer isso. O YouTube ele quer que você esteja produzindo o tempo todo, sempre falando das novidades, ele quer segurar a pessoa. Ele não quer que a pessoa aprenda nada. Ele não quer, entendeu? Então ele não diz. Pô, como é que. Eu já cheguei, cara, a ter quase 20 milhões de acessos mês. 20 milhões de acessos mês. Aí o YouTube mudou o algoritmo e de repente, pá! Do dia pro outro, despenca. Do dia pro outro. Qual que é o compromisso do YouTube com a população? Não, nenhum. Tanto que eu falei que se o Google tiver... Meu, tem um documentário que eu vou recomendar que vocês assistam. Eu não vou lembrar o nome, se você puder procurar aí. É o documentário que conta a história do Google Earth. Vê se você acha o nome. Documentário sobre o Google Earth. Qual ferramenta que é essa, Google Earth? O Google Earth... Putz... Batalha bilionária, o caso de Google Earth. Hã? Batalha bilionária. Isso aí, Batalha Bilionária. O caso Google Earth. Meu, assiste essa série. O Google Earth, putz, é maravilhoso. O Google Earth é um negócio que você vê o planeta Terra. Eu vejo na minha sim, tela o sim. planeta Terra, sabe? sim, Aí você vai sim, aumentando, sim. vê as suas... Isso é o Google Earth. O maravilhoso disso, isso eu já falei em vários vídeos meus, tá? Vários vídeos meus. Que tem dois grupos que parece que não se bicam muito e que deveriam trabalhar juntos. Que é o grupo de artista de verdade. Porque qualquer imbecil aqui que... passa a tinta na bunda e senta numa tela, ele se chama de artista. Né? Tô falando artista de verdade. Dançou cavalo taradão é artista. É artista. Dançou bate-cu é artista. Aqui qualquer imbecil é artista, né? Então, assim, artistas de verdade e engenheiros têm que trabalhar junto. Quando os engenheiros e os artistas trabalham juntos, sai coisas espetaculares. A gente vê isso, por exemplo, na indústria automobilística e entre outras áreas. Na indústria de videogame, que trabalham artistas e engenheiros juntos. E na indústria cinematográfica, trabalham artistas e engenheiros juntos. Você pega o máximo da criação com o máximo da lógica. Isso. Né? Quando esses caras... Tudo São dois que- cérebros diferentes. Total. São dois cérebros que trabalham diferente, tá? Por isso que geralmente, você vê, outro dia teve uma manifestação lá na USP. Uns retardados lá querendo, sei lá, fim da polícia militar, sei lá, um monte de merda. E aí os caras entrevistaram, aí passaram na frente da Politécnica, eu estudei lá, da faculdade de engenharia. Aí perguntaram, e tinha uns caras lá estudando, como sempre, você faz engenharia, você tem que estar estudando. Falou, mas vocês não vão na manifestação? Os caras, não, a gente não compactua com isso. O cara falou, o aluno da engenharia falou. O que acontece? Com talento, eu não sou especialista nisso, ao contrário do que vocês falam. Eu não sou especialista em nada, sou só em metalurgia, né? E o que acontece? O engenheiro e o cara de artes, no geral, eles usam lados diferentes do cérebro. Então o engenheiro usa o lado da lógica, o artista usa o lado da criatividade. Por que o engenheiro é engenheiro? Porque ele usa um lado do cérebro que entende o mundo, que enxerga o mundo do jeito que ele é.
Então a gente entende o mundo, por isso que eu consigo fazer uma coisa que é crucial em engenharia, que é fundamental, que chama matematização de sistemas físicos. Eu pego a realidade e transformo em números para eu poder entender as variáveis e manipulá-las e fazer um sistema render mais. Por exemplo, tá? Inclusive a felicidade, você consegue fazer com isso. Dá pra gente equacionar. Dá. Só brincadeira. Não, pode mas dá seguir. pra gente equacionar, tá? É mas que quando você trabalha com ser humano, com essas coisas, é muito mais variáveis envolvidas. E a gente começa a entrar em sistemas quânticos, que eu não consigo medir. Porque se eu olhar pro sistema quântico, eu altero ele. Então tem variáveis que eu não consigo medir. Porque quando eu falo com variáveis... Por exemplo, por que eu estou... Aí, vocês fazem eu mudar de assunto? Aí eu esqueço do que eu tô falando. Eu falo isso direto pros meus alunos. Eu tô ensinando uma coisa. Aí dentro daquela coisa que eu tô ensinando, tem uma coisa que eles não sabem. Eu falo, beleza, então eu vou explicar isso. Só que escrevam isso que eu tô explicando, que eu vou esquecer do que eu tô falando. Eu sou muito ruim de memória. Marca aí, Albertinho. Eu sou muito ruim de memória. Então por que eu estou vendo... Aí eu já tenho que lembrar por que eu tô... Vou explicar isso depois. Por que eu tô enxergando essa garrafa? Eu tô enxergando essa garrafa, ela não emite luz. Tá? Então eu tô luz visível. Tem uma luz aqui externa que tá emitindo uma frequência de onda de luz visível que tá batendo nela e voltando no meu olho. E aí eu tô percebendo as características que foram alteradas quando a luz refletiu nessa garrafa. Então precisa ir uma informação para ela e voltar para mim, para eu enxergar. É a luz que vai para ela e volta para mim. Por isso que eu enxergo essa garrafa, tá? Quando eu tô mexendo com variáveis quânticas, se eu jogo um sinal para tentar medir ela, a variável quântica é algo tão pequeno e algo tão sensível, que na hora que eu jogar o sinal, por exemplo, uma luz, eu altero essa variável. O que eu tô medindo não é mais o que era. Você entendeu? Sim. Então por isso que eu não consigo equacionar com precisão coisas relacionadas, por exemplo, ao ser humano, ao que você quer. Eu consigo até adivinhar o que você deseja. Eu consigo equacionar isso. E saber o que você vai querer comprar amanhã. Algoritmos fazem isso. Eu consigo, mas eu nunca vou conseguir ter 100% de precisão. Porque tem variáveis que eu não consigo medir sem alterá-las. Entendeu? Agora, por que eu tava falando isso, eu já não lembro mais. A gente tava falando do Google Earth. Do Não, Google... você falou que você consegue, né, fazer todos os cálculos e tudo, que é isso que você faz mesmo, que é o engenheiro faz com o lembrei lado do cérebro. o lado do cérebro faz isso. Então, vamos lá. Então, o engenheiro, ele consegue enxergar o mundo como ele é. E por isso que ele matematiza, e por isso que funciona. Por isso que eu faço um carro e ele anda. Por isso que eu faço um foguete e ele chegar na Lua. Tá? Porque eu entendo a realidade. Se eu não entendesse a realidade, o foguete não chegava na Lua. O carro não andava. Então eu tenho a prova de que eu entendo a realidade. O artista, ele usa um outro lado do cérebro. Ele tem pouca condição de entender a realidade. Ele entende a realidade distorcida. Por isso que ele faz arte. Porque ele vê o mundo de uma maneira diferente. E isso é bacana. Por isso que o cara faz filme. Isso é mágico. Isso é muito legal. É muito legal pra você criar, mas você não entende a droga da realidade. Por isso que artista geralmente é de esquerda. Porque ele não entende a realidade. Ele não entende. Então ele quer uma coisa pra chegar... A gente pode até querer chegar no mesmo fim. Você quer que pobre passa fome? Não. Tá, eu quero que não exista pobre. Aí você fala um negócio desse, alguém vai falar, se fazer um corte e falar assim, olha, ele quer matar os pobres. Eu quero que o pobre saia da pobreza. Claro. Eu quero que não tenha mais pobres, que o pobre saia da pobreza. É isso que eu quero. Tá? Você quer isso, e talvez o cara de esquerda também queira isso. Só que como ele não entende a realidade, o que ele vai querer fazer pra isso vai fazer a pessoa ficar mais pobre, que é o que acontece em todo país de esquerda. Cara, faz muito sentido. Mas, não, eu vou te falar o mesmo que eu falo pros meus alunos. Aqui tudo bem que a gente tá falando outras coisas. Mas eu fico louco, quando eu tô dando uma aula. Aí eu explico o negócio, termino o negócio assim, o aluno, nossa... Tem lógica? Eu falo, não. Eu tô dando aula de direito aqui, com as coisas não terem lógica. Falei, pô, eu tô dando aula de engenharia. Tudo que eu falar do começo ao fim tem que ter lógica. Eu falei, pô, o cara, tem lógica. Eu falei, não brinca. Eu quero morrer com isso. Eu quero, por fazer muito sentido, a gente tinha que entender como explicar agora pro artista que ele não deveria se envolver em questões de lógica. Como que você explica pro morto que ele tá morto? Se ele tá morto, dá pra explicar? Não. Como que você explica pro burro que ele é burro? Não dá! Ele é burro pra entender. Entendeu? Ele não vai. É porque mesmo assim, ele tá dando o pitaco nele em questões de lógica. Sim, porque ele não percebe e que ele é não burro. deveria, entendeu? Tipo, ó, cuida da sua área. Você não vai pegar um cara da lógica e vai falar, a partir de hoje eu vou criar. Vai fazer arte. A partir de Não hoje vou. eu vou fazer arte. Não Faz vai. uma música, não vou. Porque você vai fazer uma merda. Sim. O cara vai olhar e vai falar assim, não, mano, sai daqui. Sim. Deixa que eu crio, deixa que eu vou desenvolver isso aqui. Sim. E o cara da lógica vai entender.
Porque ele sabe que ele não tem aquela característica, ele não tem aquela habilidade, ele vai pra habilidade dele. Agora o problema hoje é que a gente tem pessoas da arte, né? Pessoas da criatividade querendo dar palpite na lógica. Exatamente. Tem uma Mas, história cara, que eu conto... Desculpa. Não, mas é porque é só o ponto de equilíbrio sobre isso. É muito difícil, não é que ele enxergue isso. É para você falar para uma pessoa que é extremamente criativa, que é o cara da arte, que ele não consegue, por exemplo, solucionar uma variante que não é dele. Uma integral tripla de um sólido de revolução, por exemplo. Ele é extremamente criativo. Você vira para ele e fala assim, ó, a gente tem um problema, que é a pobreza. Sim. Ele, como mente criativa que é, mesmo que não seja de soluções, ele se enxerga, pelo menos na obrigação de falar assim, eu vou resolver esse problema. Sim. Eu tenho que pelo menos participar desse problema. E por isso ele se envolve. Sim, ele quer se envolver. Mas você percebe? A mente dele, por criativa que é, ele fala assim, eu tenho capacidade de ajudar. Mas esse é o problema, a pessoa querer se envolver. Tá? Imagina o seguinte, eu torço pro Palmeiras. O meu time tá perdendo. Eu falo, não, eu preciso ajudar. Aí eu entro lá, eu sou um puta perna de pau. O que vai acontecer? Eu vou atrapalhar pra caramba. Então eu ajudo muito ficando na arquibancada torcendo. Não me envolvendo, é assim que eu ajudo. Sim. Grita o hino, né? Grita o hino. Faz o hino. Então você tem que saber Ritmadinho a e sua tudo posição. É porque o que acontece? Existe um egocentrismo das pessoas, uma arrogância, que a pessoa ela tem que ser protagonista em tudo. Sim. Entendeu? Esse é um erro. Exatamente. Imagina o seguinte, sei lá, tem aqui agora, começa o Hezbollah aparece aqui, agora é o Hamas, não é mais o Hezbollah. Aparece o Hamas aqui, tô eu, você e tá um policial aqui, né? Pô, vocês me convidaram aqui, eu gosto pra caramba de vocês, sério mesmo, não gosto pra caramba de vocês, acho vocês pessoas... Fala assim, do ponto de vista de eu perceber que vocês são boas pessoas, que é o que eu gosto muito do Monark. O Monark, eu conheço ele. O Monark é um cara, é uma pessoa de ótimo coração. Tá? E eu conheço um monte de filha da puta nesse meio do YouTube. E o Monark não é. Ele é um cara de bom coração. Eu acho que quem conheceu o Monark, ou conhece o Monark realmente, que senta com ele e vê ele com a câmera desligada, por exemplo. Que aí você vê a pessoa de verdade, que não tem nenhuma máscara ali, não é um personagem. Sabe que o Monark é um cara do coração gigante. Aí você fala, não, pra caramba. mas ele tem umas ideias idiotas. Eu acho que ele tem umas ideias idiotas, mas ele é uma ótima pessoa. Tem, mas isso não muda. Então, as pessoas têm que aprender. Isso, aliás, é característica de todo grande líder. As pessoas, de verdade, as pessoas têm que saber a hora de você dar protagonismo pros outros. Então, por exemplo, eu tô aqui, sou convidado, vocês gostam do que eu falo, acho que me acham uma pessoa inteligente, com conhecimento e tal. Aí aparece o Hamas aqui. Tô eu e você e tem ele ali, ele é policial. Aí ele vai chegar e fala assim, olha gente, o Hamas tá aí, tá? Eu tô aqui armado, a gente vai fazer um esquema tático pra gente sair daqui vivo. Então vocês me seguem, tá? Me acompanhem e faz tudo que eu mandar. O que eu vou fazer? Vou calar minha boquinha e vou fazer tudo que ele mandar. Porque ele é o profissional, não sou eu. Aí se eu sou um artista, eu chego e falo, não, mas peraí, eu preciso contribuir. Eu acho que eu vou dar um grito de liberdade ali, né? Deixa que eu negocio. Deixa que eu negocio, entendeu? Aí que não... Você tem que... não é do mal. Não é do mal, eles só são incompreendidos. Tinha que ter uma infância difícil, entendeu? Então, então você tem que aprender. Isso é uma coisa que tá... Até por causa das redes sociais, Instagram, todo mundo hoje é o rei do seu mundinho. Todo mundo tem o seu canalzinho e todo mundo é o rei do seu mundinho. E você tem que saber quando você tem que se colocar na posição secundária. Hoje tem uns red pill, todo mundo quer ser macho alfa, né? Eu até brinco, falo, você já foi macho alfa? Eu falei, fui quando era jovem. Hoje alguém tá falando, tem macho aqui, eu já olho em volta pra ver se alguém se pronuncia primeiro. Se não tiver ninguém, eu até me habilito. Mas na minha idade já não é. Né? Tem gente melhor. Cara, não tem solução, né, Léo? Eu acho que tem, mas demora. A gente Será, cara? Eu acho que a internet, no final das contas, pode ajudar muito. A gente tava conversando com um cara, eu e o Robertinho, essa semana, assim. Isso aí é meio que aquela parada do futebol. Todo mundo quer ser Romário, Todo mundo quer ser, exatamente. Ninguém quer ser Cafu. Todo mundo eu queria ser... Pô, eu tenho uma puta admiração pelo Cafu. Sim. Não, eu se tenho eu uma fosse paz, o os caras querem ser Cafu. o Cafu é muito mais foda. O Cafu treinava pra caralho, Você não tem o um Cafu jogador no pra Brasil caralho. hoje, na minha opinião, na qualidade do Cafu. Sim. Jogando sim. hoje atualmente, os caras Sim. falam muito do... Tô bem, eu não entendo nada de futebol, tá? Não entendo nada de futebol. Pô, mas eu vi o Cafu jogar, Roberto Carlos jogar. Eu nunca mais vi um lateral esquerdo jogando no Brasil igual o Roberto Carlos. E o pessoal metia o pau no Roberto Carlos. Mas chama 100 eu pessoas não e sabia. pergunta. Nossa, eu jogava demais o Roberto só Carlos. chuta forte. Hoje Eu jogava demais. Mas defendia põe 100 demais. pessoas e pergunta: você quer ser o Cafu ou você quer ser o Romário? Não, lógico, todo mundo quer ser o protagonista. Todo mundo quer ser o protagonista. Mas você pode ser o protagonista de qualquer... Quem foi o Bola de Ouro
quando a Itália ganhou a Copa do Mundo? Foi o Fábio Cannavaro, o zagueiro. E ele conta uma história, que você vê como a vontade te leva longe. Só que as pessoas hoje não têm vontade de nada. Todo mundo quer que as coisas caiam do céu, tá? Eu lembro do cara... Meu pai era italiano. Meu pai já faleceu. Meu pai veio da Itália. Tá? Eu sou naturalizado. Tá? Então, pô, conheço lá. Meu pai veio de uma cidade chamada Sumonte, que não tem 1.700 pessoas nessa cidade. Chama de comuna. Meu, é um lugar minúsculo. Uma Tá? vilela mesmo. É um negócio minúsculo. Vilazinha. Meu pai, na época da Segunda Guerra Mundial, meu pai nasceu em 1934. Na Segunda Guerra Mundial, ele trocava a cebola por carne com os soldados americanos. Porque os soldados americanos traziam as carnes lá meio em conserva e tal. E eles produziam cebola, ele ia lá, não tinham carne, né? Aí porque o fascismo levava, né? E aí eles pegavam, davam cebola pros soldados americanos e eles davam carne. E meu pai, criança, trocava a cebola por carne com soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. E meu pai torcia muito. Meu pai, ele sempre foi italiano, ele veio pra cá e tal. Torcia, lógico, pro Brasil também por causa da gente, mas se fosse Brasil e Itália, é óbvio que ele torcia pra Itália, né? E então eu acompanhava muito, sempre tive muita simpatia pela ação da Itália, sempre torci também. Torço muito pro Brasil, torço muito pra Itália. E eu lembro do Fábio Cannavaro contando essa história, que ele ficou muito emocionado. Cara, não sei se vocês lembram dessa Copa, eu assisti todos os jogos da Itália nessa Copa e do Brasil também. Cara, o Cannavaro não errou uma bola, nenhuma jogada. Meu. Foi o que o Baggio perdeu o pênalti? Não. Esse a Itália ganhou. Foi a última Copa que a Itália ganhou. Não foi aquele que perdeu pro Brasil, foi depois. Não lembro. Foi depois. Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro, ele não errou uma bola, esse cara jogou demais. Aí ele conta que ele teve a Copa da Itália acho que foi 94, 90, se eu não lembro. Eu lembro do logo da Copa da Itália, que era um bonequinho colorido. 94 não foi que Não, foi né? do Brasil. Verdade, foi acho que 90. Do Brasil, se eu não me engano. E ele fala que ele era criança e tava assistindo a Copa lá na Itália, em 90. E ele falou que ele falou pro pai dele, eu vou ganhar a Copa pra Itália. Caramba. Ele fala que eu vou ganhar essa Copa pra Itália. Ele criança, ele fala. Então o cara, ele foi pra lá, ele foi pra aquela Copa como quem vai pra guerra. E o cara não errou, o cara jogou com toda a vontade do mundo. Aí você vê que a vontade faz uma diferença do caramba. E a Itália não tinha um grande time naquela época. Só que não tomou um gol. O único gol que a Itália tomou foi um contra. Eles mesmo que fizeram neles. Né? Não tomaram um gol. O cara fechou a defesa. E o cara, você fala, pô, o zagueiro não tem destaque. O cara que tem vontade, ele é destaque em qualquer área. Se você é bom, qualquer coisa que você faça, você se destaca. Você não precisa ser o vocalista da banda. Você é o baterista. Você é um grande baterista, você se destaca. O AC/DC que te conte essa história, né? Você não precisa nem ser o vocal, você pode ser o guitarrista. Sim. Você pode ser o Angus Young ali. Não, É porque parece que o esforço tem que ser maior ainda em determinadas situações. O mérito tá nisso aí. O mérito tá nisso aí. O cara tem que se esforçar muito mais. Hoje a gente quer ser destaque sem se esforçar, sabe? Exatamente. A gente quer ser destaque no Instagram ali e tal, do jeito mais fácil possível. Ninguém quer se esforçar mais hoje.